Bom, pessoal, então vamos começar falando das peculiaridades anatômicas da circulação esplênica. A circulação esplênica abrange fluxo sanguíneo para os órgãos viscerais do abdômen. Dentre eles temos o estômago, o pâncreas, os intestinos grosso e delgado e o fígado. Então, o principal vaso que vai fazer a irrigação dos órgãos viscerais do abdômen é a aorta abdominal. A aorta abdominal ela possui três ramos esplênicos, sendo o primeiro deles o tronco celíaco. O tronco celíaco possui mais três ramificações, sendo a primeira dela a artéria lienal, que vai fazer a irrigação do baço. Depois dela temos a gástrica esquerda, que vai fazer a irrigação do estômago, e a hepática comum, que vai se dividir em hepática própria e gastroduodenal, que vão fazer a irrigação do fígado e do intestino delgado. Os segundos ramos esplênicos da aorta são os seguintes. É a mesentérica superior, que vai dar os ramos iliocólico, o ramo da cólica direita e a cólica média, que vai fazer uma parte da irrigação do cólon ascendente e transverso. O outro ramo esplênico da aorta é a mesentérica inferior, que vai dar os ramos da cólica esquerda e das sigmoideias, que vão fazer o restante da irrigação do cólon. A mesentérica superior é o maior de todos os ramos esplênicos da aorta, conduzindo mais de 10% do débito cardíaco. Devido a essas intensas interconexões, que a gente pode ver aqui de todo o cólon, que tem essas ramificações em arco, o sangue pode alcançar todas as porções do intestino, possibilitando que não haja isquemia. Então, pessoal, agora a gente vai ver como é que é a rede microvascular do intestino delgado, que serve também é representativo de todo o resto do trato gastrointestinal. Então, após atravessar a parede intestinal, as pequenas artérias passam por várias camadas musculares, até chegarem na submucosa, onde se ramificam em arteríolos, como você pode ver nessa imagem. Algumas delas se projetam em direção ao lumen intestinal, e outras para dentro da mucosa, inclusive nas vilosidades. Já as vênulas, elas emergem das vilosidades e das camadas musculares e mucosa para formarem as veias. As veias saem da parede intestinal paralelamente aos vasos arteriais. Então a arteríola chega na vilosidade e trafega até o seu centro, ramificando em vários capilares. Os capilares convergem formando as vênulas e carregam o sangue em direção à base da vilosidade. Assim, os capilares interconectam as vênulas e as arteríolas. Também vale ressaltar que esses microvasos são permeáveis solutos de baixo peso molecular ou de grande lipossolubilidade. Então essa forma de arranjo anatômico dentro da vilosidade permite a criação de um sistema de troca em contracorrente. Ou seja, os solutos permeáveis vão se difundindo da arteríola para a vênula sem ter que atravessar toda a extensão da velocidade. Então, ou seja, durante essa subida do fluxo arterial e descida do fluxo venoso. Quando o trânsito se prolonga, o oxigênio pode se difundir, por exemplo, da arteríola para a vênula, antes mesmo de alcançar o ápice da velocidade. No entanto, isso não é válido para todos os solutos, como por exemplo o sódio. Ele pode ser absorvido durante a digestão pelo epitélio da velocidade, entrando direto nos capilares e passando para as vênulas. À medida que o sangue venoso flui em direção à base da velocidade, esses solutos podem se difundir para fora das vênulas. Assim, a concentração de solutos do sangue arterial aumenta à medida que o sangue flui para o ápice da velocidade. Esse processo de captura aumenta a osmolaridade intersticial próxima à ponta da velocidade. Bom, então, o que está faltando? Falta só como é que acontece o retorno venoso. O sangue venoso que flui pelas vênulas desemboca em veias maiores até chegar na veia porta. Esse sangue venoso transporta a maior parte dos nutrientes hidrossolúveis absorvidos no intestino. Já os nutrientes lipofílicos absorvidos no lúmen entram na láctea central da velosidade. Essa láctea central da velosidade se reúne com os vasos linfáticos intestinais. A linfa, então, libera essas substâncias para a corrente sanguínea via ducto torácico. No trato gastrointestinal, o fluxo sanguíneo local está intimamente ligado com o metabolismo local. No repouso, em estado de jejum, o fluxo médio é de aproximadamente 30 ml por minuto a cada 100 gramas de tecido. No entanto, pode atingir até 250 ml por minuto a cada 100 gramas de tecido.
O aumento do fluxo deve-se à ingestão e à digestão. Primeiramente, o sistema nervoso central aumenta o fluxo sanguíneo em resposta à fase cefálica, isto é, quando pensamos em ingerir algum alimento. A atividade metabólica depende principalmente do transporte ativo de substâncias através do epitélio intestinal. Esse aumento do metabolismo produz metabólitos, como adenosina e CO2, que são vasodilatadores e estimulam o fluxo local. A absorção de nutrientes gera hiperosmolaridade local. Para haver uma compensação, ocorre aumento do fluxo. Durante o processo digestivo, ocorre a liberação de alguns hormônios, como a colecistoquinina e a neurotensina, que são fatores vasoativos e podem atuar fazendo vasodilatação. A magnitude da hiperemia ela também depende dos nutrientes que estão sendo processados. Os sais biliares e as gorduras eles são potencialmente vasoativos, ou seja, vasodilatadores, quando comparados a outros nutrientes. Vale ressaltar também que o sistema circulatório não divide de forma igual o fluxo sanguíneo. Primeiramente, no começo da digestão, o estômago recebe maior aporte sanguíneo e com o passar do tempo vai indo por intestino cada vez mais distal. E, dentro dos órgãos, o fluxo também é desigual. A camada que recebe maior aporte sanguíneo é a muscular, lisa, justamente para promover os movimentos. Tal como no coração e no músculo esquelético, toda vez que há contração, ou seja, o peristaltismo, há redução do fluxo, em função do aumento da tensão e da pressão que o alimento faz do lúmen. O trato gastrointestinal possui sua própria inervação autônoma, o sistema nervoso entérico. Um de seus principais componentes, o plexo de Auerbach, como vocês podem ver aqui, libera substâncias vasoativas, isto é, com capacidade de fazer vasodilatação e vasoconstrição. Porém, acredita-se que o fluxo seja mais regulado pela motilidade peristáltica do que por essas substâncias. O sistema nervoso central atua de forma simpática e parasimpática sobre o trato gastrointestinal. O sistema nervoso simpático faz vasoconstrição e contrai os esfíncteres, isto é, promovendo redução na motilidade e também no fluxo sanguíneo. As fibras simpáticas elas chegam principalmente através de artérias. Vale lembrar que todas as artérias, à exceção dos capilares, possuem inervação simpática no trato gastrointestinal. Essa inervação simpática libera adrenalina, que faz vasoconstrição e também reduz a motilidade gástrica. Essa vasoconstrição ela pode reduzir bastante o fluxo sanguíneo local, até em torno de 10 ml de sangue por minuto a cada 100 gramas de tecido. Isso equivale aproximadamente a 25% do valor de repouso. Já as fibras nervosas parasimpáticas, que trafegam pelo nervo vago e pelos nervos pélvicos, fazem vasodilatação de maneira indireta. Quando ocorre um estímulo parasimpático, ocorre aumento da motilidade gástrica. Esse aumento da motilidade gera a produção de metabólitos, como adenosina e CO2, e estes fazem vasodilatação local. Portanto, o sistema nervoso parasimpático faz vasodilatação local, podendo chegar até 250 ml de sangue por minuto a cada 100 gramas de tecido. Uma diminuição no fluxo sanguíneo leva à liberação de metabólitos vasodilatadores, por exemplo, adenosina e CO2. No entanto, em exercícios intensos e em casos de hemorragia, o fluxo sanguíneo através do intestino pode diminuir para 25% do seu valor de repouso. Após um período de vasoconstrição esplânica sustentada e sob uma hemorragia severa, o epitélio da mucosa em isquemia pode se desprender, principalmente nas pontas das vilosidades. À medida que essa célula se desprende, parece que enzimas pancreáticas geram ativadores, que entram na circulação e levam à falência múltipla dos órgãos. Outra consequência desse desprendimento é a destruição da barreira que impede que bactérias e toxinas escapem do lume intestinal, levando assim a um choque endotóxico. O fígado recebe quase 1/4 do débito cardíaco em repouso. 25% é sangue arterial vindo da artéria hepática, e 75% provém da veia porta. No entanto, como a veia porta drena vários órgãos do abdômen, ela traz um sangue pobre em O2. Por isso, 75% do O2 usado pelo fígado vem pela artéria hepática. No fígado, há sinusoides, que formam uma rede capilar.
Nesses sinusoides é que ocorre a troca de sangue com os hepatócitos, já que as células vasculares possuem fenestrações possibilitando essa troca. Os sinusoides são mais permeáveis a proteínas que em outros capilares do corpo. É importante lembrar também que a passagem do sangue gastrointestinal pelas células reticuloendoteliais do fígado também remove bactérias e matéria particulada, impedindo a passagem desse material para a circulação geral. Deve existir uma resistência pré-capilar elevada entre a artéria hepática e os sinusoides, fazendo com que a pressão arterial caia para os valores dos sinusoides. Além disso, devido à pressão da veia porta ser ligeiramente maior que nos sinusoides, a resistência pré-capilar do influxo portal deve ser muito baixa. E por último, devido à pressão no sinusoide ser ligeiramente maior que na veia hepática, a resistência dos sinusoides deve ser extremamente baixa. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho da circulação cutânea. Vale ressaltar que a pele equivale a basicamente 15% do peso corporal, então ela vai exigir aproximadamente 500 ml por minuto de sangue no repouso, o que representa aproximadamente 5 a 10% do débito cardíaco. A pele possui uma ampla variação na sua vascularização, podendo variar até 8 vezes, partindo da máxima vasoconstrição até a sua máxima vasodilatação. A principal peculiaridade da irrigação cutânea é que o seu principal fator de vascularização não é o fator metabólico, como no resto dos sistemas, e sim pela necessidade de variação da temperatura corporal. De acordo com a temperatura corporal, vai ocorrer uma vasoconstrição ou uma vasodilatação, dependendo das necessidades do ambiente. Bom, então a pele é dividida basicamente em 3 estratos interdependentes, que são eles: a epiderme, a derme e a hipoderme. A epiderme, como todos sabemos, é uma região avascular que é nutrida via difusão a partir da derme, que é onde ocorrem as trocas e onde ocorre principalmente a vascularização, tendo uma camada superficial mais próxima da epiderme, mas ainda na derme, e uma camada mais profunda, mais perto da hipoderme, que se chama da base da epiderme, da derme reticular. Bom, então como eu havia falado, a derme é dividida em 2 estratos, o estrato superficial e o estrato profundo. O estrato superficial é composto principalmente por arteriolas menores, que são derivadas das arteriolas profundas, que são de onde vem o suprimento vascular e também de onde volta o retorno venoso no caso das vênulas. Uma peculiaridade também do tecido cutâneo é que na derme a ocorrência das chamadas anastomoses arteriovenosas ou corpos glóbicos, que são basicamente desvios vasculares que servem essencialmente como efetores na variação da temperatura corporal. Elas se diferenciam dos capilares justamente por não haver trocas metabólicas entre eles e também por elas serem mais curtas, retas ou elas podem apresentar um aspecto enrolado e longo. Também para diferenciar dos capilares, elas possuem uma parede muscular mais espessa, assim como também possuem uma alta presença de fibras do sistema nervoso autônomo simpático, no caso que vão causar a vasoconstrição, como o Luiz vai tratar daqui a pouco. É importante ressaltar também que no caso das anastomoses arteriovenosas não há a ocorrência do chamado tônus vascular, que é responsável por um grau de contração basal ocasionado pelas fibras nervosas em ação sobre os vasos. É importante ressaltar também que nos capilares ocorre esse grau de contração e é muito importante para a sua vasoconstrição ou vasodilatação. Nesses corpos glômicos também, nós temos um efeito metabólico reduzido sobre a sua vasoconstrição ou vasodilatação. O que no caso ocorre, sim, é a ação predominantemente do sistema nervoso autônomo simpático, que vai conferir essa vasodilatação ou vasoconstrição, dependendo da necessidade corpórea de regulação da temperatura. Um último aspecto importante no nosso sistema cutâneo é que nos nossos vasos não possuem inervação pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, que no caso deveria fazer a vasodilatação. Mas, como o Luiz vai tratar posteriormente agora dos reguladores, nós vamos saber melhor sobre isso. Bom, então eu vou falar um pouco então sobre os mecanismos regulatórios da circulação cutânea. Como o Martini mencionou anteriormente, é o sistema nervoso autônomo que predomina nessa regulação, enquanto que os produtos metabólicos
do tecido são bem menos relevantes. E isso difere muito de outros tecidos, como por exemplo o muscular, cardíaco e esquelético, nos quais os produtos metabólicos têm uma função vasorreguladora muito mais relevante do que propriamente o tecido cutâneo. Bom, então os mecanismos vasorreguladores, eles diferem dependendo da região da pele em questão. A pele não apical, ou seja, aquela que não está nas extremidades, nas mãos, nos pés e na face, apresenta fibras simpáticas pós-ganglionares, que liberam noradrenalina, e essa adrenalina acaba agindo nos receptores alfa-adrenérgicos das células endoteliais desses vasos, causando a vasoconstrição. Nessas regiões, ainda há fibras pré-ganglionares, que liberam acetilcolina. Essa acetilcolina acaba agindo nas glândulas sudoríparas para, além de estimular a sudorese, também estimular a secreção de uma protease chamada calicreína. Essa calicreína vai agir ativando o bradicininogen tecidual e transformando em bradicinina, que é um potente vasodilatador. A circulação na pele apical, ou seja, na face, nas mãos e nos pés, apresenta uma estrutura vascular ainda mais especializada para ocorrer a difusão de calor, para ocorrer esse equilíbrio homeotérmico. Principalmente porque nessas regiões ocorre a presença de anastomoses arteriovenosas. Essas estruturas vasculares apresentam como função apenas a troca de calor. Elas não têm papel de nutrição celular, de carrear nutrientes e gases para as células. Então esses vasos vão acabar apresentando uma parede muscular espessa e ricamente inervada com fibras simpáticas pós-ganglionares, que portanto liberam noradrenalina. Essa noradrenalina vai causar vasoconstrição quando estiver com a atividade aumentada, ou uma vasodilatação quando a atividade dessas fibras for reduzida. Ou seja, o controle da circulação dessas extremidades da pele é feito basicamente pelo grau de atividade das fibras simpáticas. Quando termorreceptores hipotalâmicos captam um aumento da temperatura corporal interna, ou quando termorreceptores cutâneos captarem um aumento da temperatura externa, da temperatura do ambiente, mecanismos neurais são ativados para reduzir a atividade simpática dessas regiões não apicais. Então, quando a atividade simpática é reduzida, ocorre a vasodilatação. Isso gera um aumento de fluxo com consequente aumento de difusão desse calor para o meio externo. E assim a temperatura corporal é reduzida. Bom, os vasos sanguíneos cutâneos também são muito sensíveis a alterações nervosas centrais e hormonais, não relacionadas necessariamente à termorregulação. Por exemplo, o medo pode estar associado a uma vasoconstrição desses vasos e pode gerar a conhecida palidez cutânea, características do medo propriamente. E também casos de tensão nervosa, pode ser observado também uma sudorese fria nas extremidades. Em ocasiões de frio extremo, a redução do fluxo sanguíneo para a pele pode ser incrivelmente alta. A atividade que o corpo desencadeia nessas situações é um grande aumento da atividade simpática, o que gera uma vasoconstrição muito grande, a ponto de quase obstruir as anastomoses arteriovenosas presentes na pele, o que gera uma grande economia de calor, uma grande redução desse calor que é difundido para o ambiente e perdido, portanto. Caso essa exposição ao frio se prolongue muito, uma necrose tecidual devido à hipóxia pode acontecer principalmente nas extremidades do corpo. Vídeo de fisiologia aborda conteúdos da circulação esplânica e cutânea. Foi realizado pelos alunos Gabriel Lenz, Leonardo Barres Buffon, Matheus Martini, Luiz Kunzler e Felipe Kunzler.